Eric Melo tinha por volta de 10 anos quando ouviu falar pela primeira vez de uma disputa de terras entre Piauí e Ceará. Naquela época, o assunto era comentado de vez em quando nas rádios e TVs, mas ninguém ensinava na escola. Como morava em Teresina, o Eric ficou curioso, indagou com professores de história, revirou vários livros didáticos e não encontrou nada. Eu só fui entender mesmo do litígio quando eu cheguei na universidade, mas desde criança que eu já ouvia falar dessa temática e, como todo menino danado e curioso, eu comecei a perguntar aos professores, comecei a questionar a amigos, né, aos mais velhos, e apenas na universidade, de fato, que eu tive um conhecimento mais profundo sobre a temática. E foi justamente lá que eu fui orientado pelos meus professores a pesquisar, eu aprendi sobre metodologia científica, aprendi como acessar acervos dos mais antigos e comecei a fazer descobertas que foram até, de certa forma, impressionando os meus professores, meus orientadores, e daí a gente começou a transformar essas descobertas em material palpável, que são os artigos científicos, e começou a ter essa notoriedade que está tendo, né, nos dias de hoje. Ainda cismado com a briga interestadual, resolveu fazer o mestrado e percorreu a longa divisa entre o Piauí e Ceará. Pesquisou papeladas antigas e, quando se deu conta, já era referência como um dos maiores especialistas naquilo que é conhecido como litígio entre o Piauí e o Ceará. Então, o litígio ele é muito antigo, as pessoas sabem que ele é muito antigo, mas não têm noção do quão antigo ele é. Isso vai remontar ao período que os portugueses chegaram ao Brasil, certo? E isso das 1500, 1535, ali tudo já tem documentos e mapas que embasam o que é de fato do Piauí e o que é do Ceará. Com o passar dos séculos, outros documentos vão entrando nessa questão, como mapas históricos. Então, o que, que vai acontecer? Essa disputa ela vai ocorrer justamente pelo fato de decretos, acordos e leis que defendem o território do Piauí e do Ceará terem sido desrespeitadas. Infelizmente, o estado do Ceará, a partir das políticas de governo da época, principalmente do século XIX, ele avançou sobre o litoral do Piauí, posteriormente ele avançou sobre a Serra da Ibiapaba, e com esses avanços o Piauí fez diversas reivindicações junto ao Império, e apenas em 1880 que o Piauí conseguiu recuperar o seu litoral e pedir uma definição da serra pelo divisor de águas, que até hoje é o que nós pedimos. Então, o Piauí ele não está pedindo nada do estado do Ceará. Nós só queremos, de fato, saber qual é a nossa divisa com o estado do Ceará, porque naquela região existe um grande potencial econômico que nós queremos explorar também para adicionar a nossa receita e poder, a partir disso, fazer investimentos para as pessoas que estão vivendo no nosso estado. Então, é uma área que tem um potencial geológico muito grande, com ferro, com cobre, com ouro, com opala, tem um potencial de solo também enorme para plantação, é também uma área que pode se desenvolver o agronegócio, né, e gerar uma receita anual também muito significativa. É também uma área que tem um potencial muito elevado para as energias renováveis, como é o caso da energia solar e da energia eólica. E, por fim, nós temos o fundo de participação, nós temos indenização por áreas de proteção. Quando a gente soma isso tudo, é um valor muito elevado que, infelizmente, o Piauí não está recolhendo e o estado do Ceará está recolhendo esse valor que pertence a nós. O litígio, iniciado em 1758, permanece até hoje. Os dois estados disputam uma área de terras que fica na Serra da Ibiapaba e envolve 13 municípios cearenses e 8 piauienses. Segundo a alegação dos advogados que representam o Piauí, municípios do Ceará avançaram indevidamente sobre territórios piauienses. Nessa versão, os municípios infratores são Granja, Viçosa, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. As vítimas, por sua vez, são Luiz Correia, Cocal, Cocal dos Alves, Piracuruca, São João da Fronteira, Domingos Mourão, Pedro II, Buriti dos Montes e São Miguel do Tapuio. Todas essas cidades ficam na Serra da Ibiapaba, uma cadeia de montanhas que divide os dois estados. A TV GP viu até as ruas para saber do povo quem eles acham que tem razão: o Piauí
ou Ceará? Eu acho que o Piauí tem razão. Já estamos perdendo muita coisa. Eu defendo que as terras são do Piauí. E para você? Também. Defende que é as terras do Piauí? Sim. Mas, afinal, quem é o dono das terras serranas de Ibiapaba? Bom, em momento algum, o estado do Piauí, na sua ação, que ele entra no STF, ele vai pedir população do Ceará. Na verdade, só se pede uma coisa: a demarcação da divisa com o estado do Ceará. A questão é, como o estado do Ceará avançou e não quer devolver o que já avançou, eles usam argumentos, e até fake news, isso é importante deixar claro, dizendo que o estado do Piauí que está querendo avançar sobre terras do Ceará. Então, uma vez definido a divisa, um mapa surgindo e definindo o que pertence ao Piauí e o que pertence ao Ceará, se tiverem pessoas do Ceará que se identificam como cearenses em uma área que agora é Piauí, em momento algum essas pessoas vão se tornar piauienses. Não muda a identidade de ninguém, certo? A questão é, elas apenas vão entender que estão vivendo no Piauí. São cearenses, mas que estão vivendo no Piauí.